Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 26 de julho de 2021. O conforto da fé em um período de perdas e dores, parte 3. O Brasil vive uma tragédia como nunca viveu em toda a sua história moderna. As vítimas do novo coronavírus se acumulam e, com um volume cada vez maior, viram meras estatísticas oficiais. No coração daqueles que perderam um pai, uma mãe, um irmão ou uma irmã, um amigo, uma amiga, um avô ou uma avó, a dor é incalculável. Não há número que a represente. É nesse momento que o apoio espiritual cumpre um papel fundamental, o de dar consolo aos que sofrem, respostas aos que têm dúvida, e caminhos aos que se sentem perdidos. No Brasil inteiro já são oficialmente 325.284 vidas perdidas para a Covid-19. Somente nesta semana, entre segunda 29 e quinta-feira 1, foram reportados 13.078 óbitos no país. No Rio Grande do Sul, as mortes ultrapassaram a marca de 20.000 nesta quinta-feira. As mortes aumentam em uma quantidade assustadora. Diante desse quadro de tragédia, misturada com medo e desalento, é da natureza humana buscar acolhimento. E, quando os médicos não sabem responder às dúvidas que surgem em momentos como esse, as respostas costumam ser buscadas em outros lugares, com outras pessoas. As crenças religiosas funcionam como um esteio em momentos de dificuldade. No caso do atual, as perdas são amplificadas, pois as pessoas sequer podem se despedir de seus entes queridos que se foram, visto que os protocolos sanitários impedem a realização de cerimônias como velórios. Cada crença enxerga a doença, a morte e o luto à sua maneira. Boa parte delas se assemelham em alguns pontos, mas também se diferenciam em outros. Independentemente de como cada religião trata o fim da vida, todas elas estendem a mão e oferecem um apoio. Apoio esse que se dá não só a quem está doente, mas também para seus familiares, amigos e conhecidos. A percepção de que houve um aumento no número de pessoas que buscam conforto espiritual no atual período é compartilhada por líderes religiosos gaúchos. Historicamente, as religiões sempre lutaram para impor a seus seguidores uma fé ingênua e ignorante baseada em dogmas que quase sempre se opunham às descobertas da ciência. A exemplo do grande físico, matemático e astrônomo Galileu Galilei, que foi obrigado a renegar os seus conhecimentos científicos diante dos tribunais para evitar a pena capital. Ao longo dos séculos, esta mesma fé cega tem alimentado o fanatismo e a intolerância religiosa, levando os homens a cometer crimes brutais, tirando a vida de seus irmãos em nome de Deus. O poder exercido pela religião ao longo de muitos séculos foi um entrave ao desenvolvimento da ciência e dos avanços tecnológicos. Não fosse a evolução científica diante de descobertas baseadas em análises racionais, possivelmente ainda viveríamos nas trevas da ignorância. O Espiritismo não acredita no conflito entre a fé e a ciência, ao contrário, alia-se a esta proclamando uma fé raciocinada, baseada no estudo e na compreensão das ideias, de acordo com as descobertas científicas de sua época. Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra, as leis do mundo moral. Ambas as leis,
tendo no entanto o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se, visto que, se uma contrariar a outra, uma terá necessariamente razão enquanto a outra não a terá, já que Deus não destruiria sua própria obra. A falta de harmonia e coerência que se acreditou existir entre essas duas ordens de ideias baseia-se num erro de observação e nos princípios exclusivistas de uma e de outra parte. Daí resultou uma luta e uma colisão de ideias que deram origem à incredulidade e à intolerância. Deolindo Amorim, em seu livro Análises Espíritas, nos esclarece que, antes de tudo, convém considerar que a fé, em muitos casos, é apenas um estado emocional, não é o resultado de uma experiência vivida ou de noções bem esclarecidas. A doutrina espírita, como se sabe, sustenta a necessidade da fé raciocinada. Os racionalistas puros certamente hão de estranhar a posição espírita, pois alguns deles chegam a dizer que a fé e a razão nunca se identificam, são conceitos incompatíveis. Acham, portanto, um despropósito a fé raciocinada, uma vez que a fé, segundo entendem, é a antítese da razão, pois a fé não admite raciocínio. No entanto, a doutrina espírita concilia as duas ideias nos justos termos. A fé raciocinada, justamente a fé inabalável, como diz Allan Kardec, não se confunde com a simples crença, que veio pela tradição, como se fosse uma herança dos antepassados, mas nunca se deteve no exame dos fatos ou em ponderações críticas. É a essa crença comum, crença indefinida e sem base, que geralmente se chama de fé. Muita gente acredita na comunicação dos espíritos, porque ouviu contar casos impressionantes ou porque já foi beneficiada por um médium ou por uma receita mediúnica. Mas a crença, nestes casos, é muito superficial e insegura. O beneficiado passa a ter fé no espiritismo, e o espiritismo não é uma questão de fé. Tem fé, sim, por causa da receita, do passe, das palavras do médium, mas nunca estudou a doutrina, não absorveu o ensino espírita, não enriqueceu as suas noções de origem. É um crente, muitas vezes sincero e ardoroso, porém não tão seguro, tão estável em sua fé, como possa parecer. Se, por hipótese, o médium vier a falhar amanhã ou depois, se alguma receita não der mais certo, como se costuma dizer, pois nem sempre as condições são favoráveis e nem sempre merecemos o que esperamos, lá se foi então a fé, temos, aí, um exemplo apenas de fé circunstancial, nada mais do que uma crença, motivada pela circunstância de um benefício pessoal. Mas não é um estado de convicção. Daí, consequentemente, a grande diferença entre fé e convicção. A convicção não se transmite, forma-se com o tempo, através da observação, do estudo, da crítica e da meditação. Quem já é convicto, porque absorveu bem os princípios espíritas e tirou as suas conclusões, quem já sabe em que terreno está pisando, quem já traçou a sua diretriz na vida pela rota do pensamento espírita, não se desencanta nem muito menos se desorienta por causa de pessoas, pois já sabe o que quer e também sabe que os homens, como as instituições, estão sujeitos a surpresas e altos e baixos do mundo terreno. Seria o caso de perguntar onde está a fé? Nesta ou naquela pessoa ou na mensagem espírita, que é impessoal no tempo e no espaço. No campo espírita, especificamente, há elementos cuja fé está muito presa a pessoas, e não propriamente às ideias espíritas, pois estas estão fora e acima das criaturas, grupos ou instituições. Mas muita gente ainda não entende assim. Balneário Gaivota, 26 de julho de 2021. Por feijão.
Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.